muito pertinente aos dias que nós estamos vivendo, né? Então o tema está aí na tela, estamos em guerra. E como vencer essa guerra, como vencê-la. E para que a gente possa então compreender que guerra nós estamos enfrentando e como que nós podemos vencer diante dela, nós vamos trazer essa ilustração no livro de 1 Reis, no capítulo 19, a partir do versículo 1. Acompanhe aí na sua Bíblia, contando a história de Elias. 1 Reis 19, versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Versículo 5, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras, em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Versículo 7. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. E disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que se passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Versículo 12. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Versículo 14. Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Até aqui. Olha que interessante, nessa passagem de Elias, nós podemos observar duas grandes guerras, duas lutas, as quais essa luta ou nós cristãos já enfrentamos, ou estamos enfrentando, ou enfrentaremos. E são lutas que elas vão além do nível particular e individual, mas ela se estende a uma guerra, a uma luta que envolve toda a igreja, o corpo de Cristo na terra. Então é muito importante nós compreendermos os elementos, tudo que está envolto, tudo que está envolvido nessa guerra, para que a gente possa então poder usar das ferramentas que Deus nos dá, por assim dizer, para que nós possamos vencer essa luta. Então a primeira luta, que eu gostaria de apontar, mas antes de falar dessa primeira luta, só para a gente se situar na parte histórica, é muito importante para que a gente possa entender essa luta. Se você olhar os capítulos anteriores de 1 Reis, capítulo 17 ou capítulo 18, que antecede essa parte que nós acabamos de ler, nós vamos ver dois acontecimentos importantes. Primeiro, o rei Acabe, que era o rei de Israel, ele era um judeu,
E ele casou-se com uma mulher chamada Jezabel. E essa mulher, Jezabel, ela era uma mulher que ela era totalmente adoradora de Baal. Ela não temia Deus, ela era rainha, aliás, princesa do reino dos Sidômios, né? O pai dela era o rei Etbaal, o nome do pai dela. E ela se casou então com Acabe. E Acabe, a Jezabel, ela era uma mulher muito dominadora, muito manipuladora, e ela influenciou o rei Acabe a tal ponto dele se perder e corromper o seu coração. Ele que era judeu, ele começou a idolatrar os ídolos da esposa Jezabel e começou a adorar a Baal. E nesse sentido, a gente vê lá no 1 Reis 18, capítulo anterior, o que acontece. Quando Elias ele desafia os profetas de Baal, né, naquela história famosa do Monte Carmelo, aonde Elias ele chega para o rei de Israel, o rei Acabe, e diz: olha, eu estou contra ti, que você se perdeu, você corrompeu seu coração, profetizam coisas na nação que não são de Deus, então eu estou te desafiando, você e os seus profetas, os seus 450 profetas. E ali então, nessa história, se você depois puder acompanhar, uma história maravilhosa, no capítulo 18 de 1 Reis, o que acontece? Elias desafia esses 450 profetas, aos quais eles passam o dia inteiro clamando ao seu rei, ao Baal, para que ele se manifestasse com fogo diante do sacrifício ali no altar, e eles se degladiaram dia e noite, e nada de Baal se manifestar. E Elias, numa simples oração, ele apenas um profeta de Deus, numa única oração, clamou ao Senhor para que se respondesse com fogo diante daquele sacrifício, e o Deus que respondesse era o verdadeiro Deus, e o Deus de Elias respondeu com fogo, e todo mundo ficou sabido no mundo inteiro, em Israel, que o verdadeiro Deus era o Deus de Elias. E naquele instante, então, Elias matou os 450 profetas de Baal. E aí, então, nós demos início ao capítulo 19, que nós acabamos de ler. E o interessante é que, é importante a gente entender o porquê que o Elias, ele teve medo. Enquanto o assunto dele se tratava com o rei Acabe, quando ele desafiou o rei Acabe, no fundo, Elias não temeu o rei Acabe, porque sabia que ele era judeu. Sabia que ele, por mais que ele tivesse corrompido o seu coração, adorando os ídolos da sua esposa Jezabel, mas ele era um judeu, ele tinha princípios de Deus no coração. Então Elias sabia que Acabe não iria mandar matá-lo, em hipótese alguma. Porém, quando o assunto passou a ser da esposa Jezabel, que era adoradora de Baal, aí o negócio ficou mais complicado. Quando a gente vê no versículo 2, aliás, no versículo 3, temendo, pois, Elias temeu, levantou-se para salvar a sua vida e fugiu para Berseba. Olha que interessante, naquele momento entrou algo chamado medo no coração de Elias, porque ele sabia que Jezabel era uma mulher que iria cumprir aquela ameaça. Ela era uma mulher que era não piedosa, ela não tinha princípios de Deus, e ele naquele momento se sentiu amedrontado. Então a primeira luta que nós precisamos entender é uma luta emocional. É uma luta dentro da nossa alma. E é muito interessante porque às vezes a gente vê às vezes até algumas pessoas, alguns cristãos, né, que erroneamente, muitas vezes acreditam que o medo é algo espiritual, que nós precisamos repreender o espírito de medo. Repreende o espírito de medo porque isso não é de Deus e assim vai. Mas na verdade nós precisamos compreender que o medo não é algo espiritual. O medo é um sentimento. O medo, assim como a alegria, assim como a tristeza, é um sentimento. Então, o nível dessa batalha, o nível dessa luta, acontece dentro da nossa alma. Então, não adianta nós queremos repreender o medo, a alegria, repreender a tristeza, porque são sentimentos. E quando nós começamos a perceber a atitude de Elias, que ao receber a notícia, a ameaça da rainha Jezabel, o que ele fez naquele momento? Ele simplesmente fugiu. Ele pegou e fugiu para Berseba, para ele poder preservar a sua própria vida.
E não é errado as pessoas terem medo. Não é errado Elias ter medo. A questão é, o que nós vamos fazer com aquele medo? O sentimento, ele é inevitável. O sentimento vem aos nossos corações, assim como a tristeza e a alegria. Mas a questão é, o que eu vou fazer quando esse medo vem ao meu coração? E aí está o erro de Elias, o primeiro erro de Elias. Ao fugir, ele simplesmente não buscou ao Senhor. E ali nós podemos perceber que Deus está falando conosco, através desse erro de Elias. Nós não somos melhores do que Elias, mas nós podemos aprender com os erros de Elias a não cometer os mesmos erros. O errado não é sentir medo, mas o errado é o que nós vamos fazer com o medo. Isso é importante, é o nosso posicionamento diante do medo. E qual é o certo? O que Elias deveria fazer? O que ele deveria ter feito? Ele deveria ter ido aos pés do Senhor, ter aberto o seu coração diante de Deus e ter falado para o Senhor: Senhor, eu estou com medo, me limpa, me transforma, me fortalece o meu coração. E o Senhor está falando conosco nessa manhã, meus queridos irmãos e irmãs. Por quê? Porque nós estamos vivendo em dias onde o medo, o pânico se estabeleceu no coração das pessoas. As pessoas estão com medo da pandemia, as pessoas estão com medo de serem infectadas, as pessoas estão com medo de morrer, as pessoas estão com medo de não ter o recurso, de não ter a provisão financeira, de perder os seus empregos, das suas empresas quebradas. O mundo está em pânico e nós precisamos compreender que o fugir não é a melhor solução, ou a gente se paralisar não é a melhor solução. Elias, simplesmente ele fugiu. Ele deixou o medo paralisar a vida dele pela falta de posicionamento. E o que o Senhor está dizendo para nós nessa manhã, queridos irmãos, é que nós precisamos nos posicionar diante do medo. Não temos como evitar o medo de vir ao coração, mas o que nós vamos fazer dali para frente, isso vai importar, vai fazer toda a diferença. O Senhor está chamando a cada um de nós para nos refugiarmos em Cristo, buscarmos, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele tem o poder de fortalecer o nosso coração através da sua palavra, através das orações que você faz na tua casa, quando você vai e participa de um Domos, quando você participa dos cultos, quando você ouve um louvor, quando você medita na palavra e deixa aquela palavra entrar no teu coração, ali você está se refugiando em Cristo e fortalecendo a tua alma. E não é errado, não é pecado, não é desonroso você dizer e ser sincero para com Deus: Senhor, eu estou com medo, me livra desse medo, fortalece o meu coração. E deixar que o Espírito Santo te conduza por meio daquele medo. Volto a dizer, o erro de Elias não foi ter medo. O erro de Elias foi ele ter fugido. Foi ele não ter buscado o refúgio em Deus. E é isso que nos paralisa. E justamente nesse momento, queridos irmãos que nos assistem, Deus está incomodando as nossas vidas para que a gente não se paralise diante do medo. Deus quer levantar você, Deus quer te levantar e me levantar. Deus quer usar as nossas vidas, porque existem um mundo lá fora, pessoas que não conhecem a palavra do Evangelho, e a Bíblia fala, o Senhor nos diz que há uma ardente expectativa da humanidade para que os filhos de Deus se manifestem. Então é por isso que eu e você, queridos, precisamos buscar esse alimento de Deus, o refúgio da nossa alma, fortalecer o nosso espírito para que haja acalento, não só no nosso coração, não só o nosso coração esteja em paz diante de toda essa pandemia, mas o Senhor também quer que nós nos levantemos para pregar o Evangelho. Agora, mais do que nunca, é tempo de anunciarmos que Jesus cura, que Jesus salva. Você já perguntou para as pessoas ao seu redor?
Já perguntou para as pessoas que existe, e se elas sabem que existe uma vida além da vida aqui na terra? Que existe uma eternidade esperando a cada um de nós? Queridos, essa é a oportunidade que nós temos de anunciar o reino de Deus, de curarmos as pessoas através da imposição de mãos, não virtualmente, digamos, né? Porque não podemos estar juntos, mas envie uma oração, leve uma palavra de esperança. Se você trabalha, se você ainda tem como trabalhar, porque você de repente está ali numa condição que precisa ir, não se paralise. Não se intimide, abra sua boca com ousadia, com autoridade. Só que para você pregar com ousadia, e você pregar com autoridade e com confiança de que Jesus reina, de que Ele é o governo, de que as coisas estão no controle absoluto dEle, para que isso saia de você como verdade, você precisa estar escondido debaixo da glória de Deus. Você precisa ter convicção no teu coração de que o mundo pode acabar, o mundo inteiro cair ao teu lado, mas você não será atingido, porque a palavra de Deus diz que você é filho dele, filho do Altíssimo. Há uma sociedade imensa aguardando os filhos de Deus a se manifestarem. O medo te paralisa. Se você não buscar o refúgio em Deus, quando esse sentimento vem ao teu coração, ele vai te paralisar. E quando você se paralisa, querido irmão, querida irmã, você não fala com autoridade que Jesus cura, que Jesus liberta, porque às vezes nem você está crendo naquilo. Quando você está paralisado, você não consegue dizimar e ofertar e ser fiel na casa do Senhor, porque você vai estar com medo de faltar o pão na sua própria mesa. Quantas coisas acontecem quando nós nos deixamos ser paralisados pelo medo. Eu volto a dizer, o erro de Elias não foi ter medo, foi o que ele fez com aquele medo. Ele se levantou, ele se dispôs, mas para fugir. Não buscou o Senhor, a fonte da vida. Não buscou alimentar a sua alma naquele momento. Se você tiver dificuldades de buscar na sua própria casa, se não está sendo suficiente a tua busca com Deus, procure um irmão, uma irmã na fé, o seu líder, seu pastor, sua pastora. Peça ajuda, não queira ser o super crente espiritual, dizendo que, não, eu não tenho medo porque eu sou de Cristo. Eu volto a dizer, o medo é um sentimento, assim como alegria e tristeza, mas nós precisamos aprender a lutar quando esse sentimento vem ao nosso coração, e é nos refugiando no Senhor. Amém? É interessante também no versículo 4, um outro ponto muito importante de Elias. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, veio, se assentou debaixo de um zibro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que meus pais. Não parece que é uma incoerência? Porque qual que é o motivo que Elias estava fugindo mesmo? Foi com medo de perder a vida, né? Jezabel fez uma ameaça e falou, eu vou te matar. E ele teve medo de morrer e fugiu. E de repente no versículo 4, depois de um dia andando pelo deserto lá, para ir para a cidade de Berseba, o que ele faz? Ele fala, basta, Senhor, tira a minha vida. Afinal, ele quer viver ou ele quer morrer? Não dá para entender. Aqui você percebe, nessa passagem, que Elias está completamente descompensado na sua alma, nas suas emoções. Gente, olha o que uma falta de posicionamento correto diante de uma situação acontece nas nossas vidas. Nos leva a um descompensamento nas nossas emoções. E quantas pessoas que estão nos assistindo por essa telinha estão descompensadas emocionalmente. E aqui gostaria de fazer um alerta e um adendo. É muito importante nós estarmos bem informados, assistirmos notícias,
Mas, queridos, tenham um equilíbrio, porque se você ficar assistindo só noticiário de pandemia, de quantos mortos e tal, você vai estar alimentando a tua alma só com essas notícias e o medo, o pânico vai te dominar. E aí você vai sentir esse descompensamento na sua alma. Então é muito importante que nesse tempo você esteja se alimentando com a palavra, com a verdade de Cristo, porque o Senhor diz: conhecereis a verdade e é a verdade que vai te libertar. Não é o noticiário que vai te libertar, não é a economia, não é as medidas econômicas que vai te salvar, mas sim o Senhor, que tem nas suas mãos o controle de toda a ciência, tem nas suas mãos o governo, os poderosos da terra, os recursos estão nas mãos de Deus também. Ele criou os céus e a terra. Então é tempo de nós buscarmos a palavra, porque é ela que tem o poder. Nós dependemos da palavra. E olha só o que a falta de posicionamento de Elias gerou, esse descompensamento. Uma hora ele quer morrer, uma hora ele quer viver, ele não sabe nem o que ele quer. E muitas vezes a gente também fica um pouco assim, não é verdade? A gente não sabe nem o que pedir mais, tem hora que a gente quer, tem hora que não quer, tem hora que a gente nem se conhece mais, né? Então esse descompensamento, ele leva a algo muito mais complicado em nossos corações, fica até difícil a gente identificar as nossas emoções. E lá no versículo 9 e 13... eu estou correndo um pouquinho, porque é um assunto bem denso e ainda tem bastante coisa para a gente falar. Então, por isso estou acelerando um pouco. No versículos 9 e 13, acontece uma coisa bem interessante também. Quando Elias chegou naquela caverna, Deus perguntou para Elias: Elias, o que fazes aqui? E ele perguntou 2 vezes. No versículo 9 e no 13. E não foi erro de digitação, não foi erro do editor. É proposital mesmo, aconteceu isso. Deus perguntou 2 vezes para ele: o que você faz aqui? Queridos, e é muito interessante porque o pessoal que está acostumado a fazer o Life on Life com a gente, né, que está no discipulado, já estão acostumados com essa dinâmica de nós fazermos perguntas, né? E esse artifício de se fazer perguntas, né, muitas vezes nós não estamos muito habituados com esse tipo de abordagem. Normalmente nós estamos acostumados, desde a nossa infância, quando o nosso pai, nossa mãe ralhava com a gente, dava um sabão na gente: olha, você fez isso de errado, você está errado por causa disso, disso, disso. Então muitas vezes a gente espera uma correção de Deus, tipo: Jesus, dá logo um sabão na gente, fala logo onde a gente está errando e está tudo bem. Mas quando Deus, ele para e ele faz uma pergunta: o que fazes aqui, Elias? Essa pergunta, ela dói na alma. Eu não sei vocês, mas quando eu estava preparando essa palavra, a pergunta me doeu muito mais do que se Jesus tivesse dado um sabão. Muito mais. Sabe por quê? Porque nessa pergunta, primeiro que a pergunta faz a gente refletir. E quando alguém dá um sabão na gente, a pessoa que dá o sabão, ela já refletiu, ela já chegou à conclusão que a gente está errado e por isso ela dá um sabão. Mas quando o Senhor pergunta para nós, Ele está pressupondo que nós vamos refletir naquela pergunta. E naquela pergunta de Deus, tem muita coisa implícita naquela pergunta. Quando Deus vira para Elias e fala: Elias, o que você está fazendo aqui? Nessa pergunta tem muita coisa implícita. Por exemplo: Elias, por que você não me buscou logo que você sentiu medo? Por que você fugiu? Por que você não confiou em mim? Por que você não abriu o teu coração naquele momento e me deixou eu te fortalecer no momento do medo? Por que, Elias? Por que você fugiu? Elias, e outra pergunta: o que você está fazendo aqui? Esse não é o lugar que eu queria que você estivesse. Eu tenho um outro propósito para você. Interessante, né? Quantas coisas tem atrás de uma simples pergunta. E nessa manhã, o Senhor Jesus pergunta para nós também: o que fazes aí? O que você faz aí, meu filho e minha filha, nesse lugar de medo e de pânico? Por que você não abriu o seu coração? Por que você não tem me buscado? Por que você não tem buscado a ajuda dos seus irmãos? Por que você não tem procurado participar dos domos para se fortalecer? Por que você não tem procurado participar das reuniões de oração às 20 horas com o meu povo? Eu tenho preparado tudo para você se fortalecer. Por que você está aí? Esse não é o lugar que eu te chamei. Eu não quero ver você paralisado. Olha quanta coisa importante
numa simples pergunta, porque a pergunta nos leva à reflexão. Agora, mais interessante do que a pergunta, que nos leva a refletir, foi a resposta de Elias. Foi linda a pergunta dele, maravilhosa. Olha que coisa mais linda a pergunta dele, lá no versículo 10. Senhor, eu tenho sido zeloso, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Ele respondeu isso no 10 e no 14. Ele respondeu a mesma coisa quando Deus perguntou para ele de novo. Na verdade, Elias, não é que ele estava com problema de audição. Ele ouviu a primeira pergunta. A questão é que ele não refletiu na resposta. Ele simplesmente se justificou, ele deu desculpas para Deus. Deus, olha, é que eu tenho sido zeloso, sabe? Eu matei lá os 450 profetas lá atrás, porque só eu fiquei fiel, só eu sou firme no Senhor, só eu te busco, e ainda procuram tirar minha vida. Em outras palavras, Elias estava querendo dizer para Deus, Senhor, eu tenho sido fiel a ti, zeloso por ti, porque todo mundo te abandonou, mas o Senhor não tem cuidado de mim. Eu tive que fugir da Jezabel, o Senhor não está cuidando de mim. Elias deu um monte de desculpa. Não, por causa disso, por causa daquilo. E aí o Senhor Jesus volta a nos perguntar, meu irmão, minha irmã, por que você não tem participado dos domos? Por que você não tem participado das orações? Por que você não tem orado? Por que você não tem buscado refúgio na minha presença? Ah, Senhor, é porque agora está difícil, Senhor. Está muito complicado, porque agora eu estou com as crianças em casa, agora a família está em casa, e agora eu tenho que lavar, passar, cozinhar, agora eu tenho que isso, agora eu tenho que aquilo, eu tenho que aquilo, eu tenho que aquilo. E o Senhor pergunta de novo, meu querido, minha querida filha, o que fazes aí? Aonde está o teu coração e as tuas prioridades? Quando o Senhor diz, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça e as demais coisas, eu vos acrescentarei. Porque anda preocupado com tanta coisa? Busca a minha presença. Nós vemos isso, amados, desde o início da criação. Adão e Eva dando um monte de justificativa. Ah, você comeu uma maçã, mas por que você comeu uma maçã? Ah, porque foi a serpente, Senhor. Não foi a Eva, foi a mulher que o Senhor me deu. Essa mulher aí, ó, não é uma boa intercessora, não. E a gente dá tanta justificativa. E Deus, Ele queria, nessa pergunta que Ele fez a Elias, Deus queria que Elias refletisse nos seus erros e não desse desculpas do porquê não estar fazendo, ou porquê fugiu. O Senhor queria que ele se arrependesse de não ter buscado ao Senhor lá atrás, quando ele sentiu medo. Deus muitas vezes vai fazer essa pergunta para nós, não é para nossa vergonha, nem para nossa humilhação, e nem para a gente ficar arrumando um monte de justificativa e um monte de desculpa. O Senhor faz a pergunta porque essa reflexão vai levar muitas vezes a um erro que está dentro de nós. Ao nosso pecado. O pecado que às vezes ninguém vê, mas Deus vê. E nessa de refletir na pergunta, o Senhor quer que a gente se arrependa, que a gente peça perdão, que a gente fale, Senhor, eu reconheço que tenho falhado, reconheço que senti medo e não busquei o Senhor. Eu fiquei na minha postura de medo, o medo me paralisou e eu quero que o Senhor me ajude, que o Senhor fortaleça o meu coração. Me arrependo, Senhor. Esse é o caminho correto, queridos. É o caminho que Deus espera de cada um de nós. Amém. E aqui nós então falamos da primeira luta, e eu preciso avançar, que as horas avançam também. É a primeira luta que é a luta da alma, é a luta das nossas emoções, e que nós vencemos essa luta quando nós nos refugiamos em Deus e abrimos o nosso coração, verbalizamos o medo e deixamos o Espírito Santo nos guiar e não deixarmos nos paralisar diante desse medo. A segunda luta, ela já não é mais uma luta emocional e nem tampouco da alma, mas ela é uma luta espiritual. É uma luta um pouco maior, é uma luta totalmente espiritual. Quando você vê que Jezabel, né, que era fiel a Baal, Jezabel ela tinha algumas características muito interessantes, né, que a gente vai estar situando aqui algumas, né, mas eu acredito que como ela era muito fiel,
uma serva que ela patrocinava, inclusive, né, os profetas de Baal, aqueles 450 profetas, ela financiava com dinheiro público, inclusive. Ela era uma adoradora fiel a Baal. E eu acredito, isso é uma opinião minha, tá? Deixar bem claro, que é uma opinião particular minha, que naquele momento em que, no capítulo 18, Elias destrói e mata os 450 profetas de Baal, eu acredito que Baal, que representa o inimigo, Satanás, ele deve ter ficado muito furioso, porque ele perdeu todos os seus discípulos, por conta de Elias. E eu imagino que essa fúria foi tão grande, que o próprio Satanás se levantou e disse, olha aqui Elias, o negócio agora vai ser comigo. Agora é uma luta espiritual, eu e você. E eu vou usar Jezabel, a minha serva fiel, para ir contra você. E naquele momento, se torna uma guerra entre Deus e Baal, representado por Elias e por Jezabel. É uma guerra que a igreja como um todo enfrenta. Por que eu estou dizendo isso? E é importante nós prestarmos muito atenção. Se você nesse momento está sentindo sono, se está ficando muito chato, pega um café, vai lá, lava o rosto, mas prestem atenção no que nós vamos falar agora. A importância disso está lá em Apocalipse 2:20, porque eu acredito que quando uma passagem, você encontra um determinado texto, uma determinada passagem, em mais de uma vez, em lugares diferentes na Bíblia, é alguma coisa que nos chama atenção. E essa passagem de Jezabel, o nome Jezabel, ela não só é encontrada aqui em 1 Reis, mas em Apocalipse 2:20, aonde nós vemos que lá em Apocalipse, nós vemos sete cartas enviadas às igrejas. E essa carta, especificamente à igreja de Tiatira, chama muito atenção. Eu não coloquei na projeção a passagem de Apocalipse 2:20, mas eu vou ler para vocês. Na carta dirigida à igreja de Tiatira, diz: eu tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, olha que interessante, Jezabel, lá em 1 Reis, é citada novamente em Apocalipse 2:20, numa carta dirigida ao anjo da igreja de Tiatira. Se a gente puder trazer para os dias de hoje, seria ao pastor. É uma carta endereçada ao pastor da igreja de Tiatira, onde nessa carta Deus fala: eu estou contra ti, pastor, porque você tolera a Jezabel. E aqui não está se referindo à mulher Jezabel, porque ela já morreu, mas está se referindo ao espírito maligno que envolvia a vida de Jezabel, que muitas vezes está entrando dentro das igrejas, disseminando contendas, de situações destruidoras, e que o Senhor está dizendo: você tem que abominar esse espírito no meio da igreja. E aí se torna então uma luta espiritual travada na igreja de Cristo. Por quê? Porque esse espírito, e nós precisamos aqui denunciar esse espírito, denunciar. Porque esse espírito, ele não só destrói a pessoa individualmente, que é influenciada por esse espírito maligno, mas destrói toda a igreja, impede o crescimento da igreja de Cristo na terra. E é por isso que nós precisamos denunciar esse espírito. Eu não quero, nem eu, nenhum pastor, chegar diante de Deus e receber uma cartinha: olha, eu estou contra ti, que vocês toleraram esse espírito dentro da igreja, impediram a minha igreja de ser curada, de ser liberta, restaurada e da minha igreja crescer. Eu não quero receber essa carta. E é por isso que eu estou aqui, sendo usada por Deus, para denunciar esse espírito, amém? E esse espírito, a pessoa que é influenciada por esse espírito, na verdade, ela tem alguns tipos de comportamentos, né, que denunciam que de fato ela está sendo influenciada. E aqui então nós vamos entrar num tempo agora de breve, tá? Bem breve mesmo, de estudo, né? Então agora é mais uma parte de estudo mesmo, para a gente poder entender o comportamento dessa mulher, representada por espírito maligno, né, de Jezabel, mas que
é necessário a gente entender esse comportamento. Por quê? Pastor, e se eu perceber que eu tenho esse comportamento ou esses comportamentos, o que eu faço? Não é para sua vergonha, eu digo isso, porque o Senhor nunca vai expor nenhum dos seus filhos. Se o Senhor traz luz a uma situação, a um comportamento, é porque Ele já de antemão já te preparou todas as condições para você ser liberto antes. É porque Ele sabe que isso tem feito mal para a tua vida e para a tua igreja. Ele sabe que isso tem paralisado a tua vida e Ele quer o melhor. Ele quer o melhor para você e para a tua igreja. Então, por isso Ele denuncia, Ele mostra, Ele revela, Ele tira da obscuridade aquilo que Satanás faz no escuro, para trazer luz e mostrar ao povo dele, olha, o inimigo está agindo aqui, e que Deus espera que nós nos posicionemos diante dessa malignidade, repreendendo, mudando o nosso comportamento à luz da palavra de Deus, para que possamos então vencer essa segunda guerra, que é a guerra espiritual. Então vamos lá. Elias e o anjo da igreja de Tiatira foram desafiados para vencer esse espírito de Jezabel. E vamos lá, então, algumas características desse espírito, dessa malignidade. Primeiro ponto é a prostituição. Jezabel, ela era uma mulher muito vaidosa. Isso você olha lá em 1 Reis 17, 16, que conta um pouquinho da história dela. E era uma vaidade que era excessiva, não é uma vaidade equilibrada, aquela que a gente cuida do nosso corpo, que a gente toma banho, que a gente se arruma, porque o nosso corpo é templo do Espírito. Não, era uma vaidade exacerbada, era muita vaidade, a ponto dela estar acostumada a conquistar os seus próprios interesses através da sedução. E nós vemos muitas pessoas, principalmente nos dias de hoje, o culto ao corpo. Há umas pessoas com idolatria em relação ao corpo, um desespero em manter a beleza, manter a saúde. E quando o envelhecimento começa a bater na porta, as pessoas ficam desesperadas. Por quê? Elas têm medo de envelhecer. Porque, na verdade, essas pessoas, elas estão perdendo o seu poder de sedução. E isso eu não estou dizendo somente no âmbito de relacionamento homem e mulher, mulheres que seduzem, homens que seduzem, mas eu estou falando também, às vezes, até no âmbito profissional. Muitas pessoas que são acometidas por esse tipo de comportamento, elas acreditam que através da sua sedução, da sua aparência, elas vão ser muito bem-sucedidas no mundo aí fora. E nós precisamos olhar à luz da palavra, que nós seremos bem-sucedidos por confiarmos em Cristo. O nosso poder, a nossa arma, o nosso poder de influência não está na nossa aparência, não está no nosso físico, na nossa beleza exterior, mas o nosso poder de convencimento e nosso poder de, digamos assim, de influência e de sermos bem-sucedidos está na presença de Deus e na glória de Deus. Então nós precisamos olhar à luz da palavra esse tipo de comportamento, se ele habita dentro de nós. E se nós identificarmos que sim, não vamos nos desesperar, vamos ir aos pés do Senhor, abrir o nosso coração, pedir perdão e pedir para que o Senhor fortaleça a nossa vida. Amém? E aí, a sedução de Jezabel, ela está muito ligada à prostituição, né? E a prostituição, nós sabemos que é infidelidade, né? A infidelidade ou prostituição dentro da Bíblia, ela denota duas coisas, né? Tanto a prostituição ou a infidelidade conjugal, como também a infidelidade espiritual. E eu não vou me atentar à infidelidade conjugal, porque eu acredito que todos saibam do que se trata uma infidelidade conjugal. Mas nós vamos nos atentar à infidelidade espiritual. O que é ser infiel espiritualmente? É quando nós somos infiéis a Deus, ou a sua palavra, ou aquilo que Ele nos orienta, e nós somos rebeldes, somos infiéis. Por exemplo, como nós falamos, nesse tempo de não buscar a Deus, de não sermos fiéis em pregar o Evangelho, nos dízimos, nas ofertas, fiéis à nossa igreja, fiéis aos nossos pastores. E aqui eu gostaria de chamar a nossa atenção.
Cuidado, queridos e queridas que nos assistem. A infidelidade, nesse tempo agora de pandemia, onde que as pessoas estão assistindo cultos online, é maravilhoso, é um instrumento que Deus nos deu. Principalmente para as pessoas que não encontraram uma igreja. Esse é o teu tempo, é o teu momento de, através das redes sociais, procurar uma igreja que se identifique, a palavra identifique aquilo que você crê, a tua visão. Mas muito cuidado com a infidelidade espiritual, porque vocês que têm convicção da igreja ao qual vocês estão, vocês que têm convicção que Deus te plantou numa igreja, e aqui pode ser a Igreja Aprisco ou outras pessoas de outras igrejas que possam estar nos assistindo. Se você tem convicção no teu coração que Deus te plantou numa igreja, com um propósito naquela igreja, de frutificar naquela igreja, cuidado com a sua, de repente, o comportamento de querer assistir outros cultos, outras igrejas, outras pregações. E eu não estou dizendo que não se pode assistir outras pregações, outras igrejas. Eu gostaria de deixar isso bem claro, que eu não estou dizendo que não se pode. O que eu estou querendo dizer é, tenha o equilíbrio. Tenha o equilíbrio. Não tem nada demais você assistir outros cultos, outras igrejas, desde que você participe da tua. Amém? Desde que você participe daquilo que está acontecendo na tua igreja. Desde que você absorva aquilo que está acontecendo, porque está acontecendo. Nós não estamos aqui presencialmente, mas as coisas estão acontecendo na igreja. Nós temos domos, nós temos discipulados, nós temos oração, enfim, as coisas estão acontecendo. Então guarde o seu coração, seja fiel não só à tua igreja, mas seja fiel aos teus pastores. E eu quero fazer um adendo aqui, eu quero glorificar a Deus pela vida dos pastores dessa igreja, sabe? Porque subir aqui e olhar, sabe, por um evangelho que se foi pregado até aqui por anos, um evangelho do reino, um evangelho que leva as pessoas à salvação, que leva as pessoas a ter um relacionamento com intimidade com Deus. Então eu não me envergonho de nenhum dos pastores, pelo contrário, eu sinto alegria e prazer pela vida deles, e honro publicamente a vida deles, porque nunca nos envergonharam, sempre subiram aqui, trazendo uma palavra genuína do reino, comprometidos com o reino e com a verdade. E nesse momento de pandemia, eu me sinto aliviada de saber que nós temos preparado a igreja para esses dias que estamos vivendo hoje. Só esse adendo que eu gostaria de fazer. Mas é muito importante que nós sejamos fiéis aos nossos pastores. Pessoas que falam mal dos pastores. Queridos, pensem um pouco. Eu não estou dizendo que não existam pastores bons e ruins, porque existem. Mas os pastores ruins que existem entre nós, esse julgamento cabe a Deus, não pertence a nós. Se eles são bons ou ruins, é Deus que vai julgá-los. Não cabe a nós falar mal. Às vezes o pastor ou a pastora fazem algo, têm uma atitude, ou tomam alguma decisão que muitas vezes não é a maneira que você concorda, você não concorda, não é a maneira que você acredita. Mas, queridos, tenha piedade. Por quê? Porque nós somos humanos e muitas vezes nós podemos errar também, estamos sujeitos ao erro. Não é errado errar. Em muitas situações, talvez você tenha uma visão um pouco mais limitada e não compreenda por que o pastor ou a pastora está tomando atitudes que talvez você não vai compreender. Então, zele pela vida dos seus pastores, antes de falar mal, antes de julgar, de condenar, ore por eles, porque eles têm se dedicado. Você não sabe o preço que eles pagam por amor a vocês. Abrem mão do seu tempo de lazer, do seu tempo de descanso, passam a madrugada orando, se preocupam com vocês, em trazer uma boa palavra de domingo, uma palavra que alimente o coração e a alma e o espírito. Então, nós precisamos honrar, ser fiéis
aos nossos pastores, aos nossos líderes. E ali vai além, eu não só digo isso, não. Nós precisamos ser fiéis a todo tipo de liderança, porque o problema de Jezabel é que ela era uma mulher tão dominadora, tão autoritária, manipulava até o marido, ela era dominadora do seu próprio marido, que as pessoas que estão debaixo desse comportamento, elas têm dificuldade, inclusive, de estar debaixo de uma autoridade, de uma liderança. Falam mal das suas autoridades, e não só eclesiásticas, mas as autoridades, os governos. E não cabe a nós falarmos mal, da nossa boca tem que sair palavra de bênção. Nós precisamos orar pelas nossas lideranças, não só as espirituais, mas as lideranças de um modo geral, e não falar mal de partido A, B, do governo, pessoas que falam de uma maneira até desrespeitosa, de governo, de pastor. Gente que fala de uma maneira desrespeitosa, até de igrejas. E não cabe a nós esse julgamento. Amém, queridos? Um outro ponto, sem ser a prostituição, é a idolatria. Jezabel, ela era totalmente idólatra, né, a Baal. E o que é idolatria? É tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Tudo. Tudo aquilo que está em primeiro lugar, em que não Deus. E nós vemos, nos dias de hoje, eu não vou me adentrar muito, porque as horas estão avançando, mas hoje nós vemos idolatria a tudo. Idolatria a cantores, idolatria à religião, idolatria a outros deuses, e sendo que o Senhor Jesus, Ele diz muito claramente na palavra, que existe somente um único caminho que nos leva a Deus e à salvação, somente um, chamado Jesus Cristo. Qualquer outro caminho que possa ser até bacana e pode soar como algo bom, está fora do contexto bíblico. E aquilo que está fora do contexto bíblico não serve para nós cristãos. Então, o único caminho, o único mediador entre nós e Deus chama-se Jesus Cristo e ponto. E acabou. Qualquer outra religião, ou até aqui no aprisco, se vier algum pastor e falar, olha, não é bem assim, também está errado. Então, a questão não é a religião, e sim aquilo que Deus está falando aos nossos corações. Jesus é o único caminho. Qualquer outro caminho é idolatria, né? E aqui nós vemos também que pode ser muitas coisas, pode ser idolatria, desde a nossa família, tudo aquilo que toma o lugar de Deus pode ser idolatria. Tem gente que até denominação cristã, tem gente que põe aquelas, né, na camiseta, eu sou da igreja tal, né? Aí você fica pensando, tá, a pessoa é da igreja tal, mas será que ela é de fato de Jesus? Né? Então, assim, tem pessoas que idolatram até denominação cristã, evangélica e, enfim, de outras religiões. Eu sou da religião tal, né? E eu, graças a Deus, quando alguém me pergunta, você é de que religião? Eu falo, não sou de nenhuma, não. Você não tem religião? Não, eu tenho Jesus no meu coração, né? O Filho de Deus que morreu por mim. Essa é a minha religião, né? Mas você é crente? Não, eu sou filha de Deus, eu sou cristã, eu sigo os passos de Jesus, né? Então, porque Jesus está acima de qualquer religião. Ele não veio trazer uma religião no mundo, ele não veio pregar uma religião. E o último ponto, para a gente encerrar, é a manipulação. Jezabel era uma mulher muito manipuladora, né? Então, certa vez, tem uma passagem que fala que o marido dela, o Acabe, né, o rei Acabe, queria um terreno, né, simplesmente por vaidade, e ela descobriu quem era o dono daquela propriedade, e ela criou toda uma mentira por trás para mandar matar o dono daquela propriedade para entregar ao seu esposo. Então, a pessoa que está debaixo desse comportamento, né, de manipulação, ela faz de tudo, ela faz qualquer coisa, a qualquer preço, para que ela se satisfaça naquilo que ela quer, naquilo que ela acredita. E muitas pessoas estão debaixo desse comportamento, né? E aqui, gente, só para poder, né, a gente entender, esse espírito de Jezabel, apesar de ser uma mulher representada por ele, é um espírito que acomete homens e mulheres, não é só restrito a mulheres, mas certamente o espírito de manipulação é um dos que mais atinge a vida das mulheres, homens também, mas principalmente a mulher, ela é mais atacada nessa área de manipulação, ela faz qualquer coisa para que certificar de que as coisas saiam da maneira que ela quer, da maneira que ela planejou, e muitas vezes ela não aceita quando as coisas saem do seu controle. E nós precisamos olhar, refletir os nossos corações, né? Tem mulheres, por exemplo, que manipulam seus esposos, até a maneira que se vestem. Manipulam o horário, manipula os filhos,
né? Tem muitas pessoas que manipulam até a questão das amizades dos filhos, proíbe os filhos ou querem que tenham determinadas amizades. Tem pessoas que manipulam até os namorados dos filhos, os futuros maridos, a faculdade que vai fazer, enfim, e manipula os funcionários, e tem que ser desse jeito, e tem que ser daquele jeito, e tem que ser assim e ponto. E às vezes a gente não está aberto a ouvir aquilo que as pessoas estão dizendo, a considerar aquilo que as pessoas estão dizendo. Então esse papel de dominadora, às vezes a mulher, né, eu estou falando isso porque eu sou mulher também, e eu também tenho que vigiar, e já fui muito manipuladora, e o Senhor trabalhou isso na minha vida, imagino que já devo estar bem melhor, né? Depois vocês perguntam para o pastor, mas enfim, eu já fui muito controladora. Então nós precisamos realmente nos submeter, Senhor, e não é vergonhoso, Deus, eu era manipuladora, ou eu sou, o Senhor me ajuda, eu quero me arrepender, peço perdão, e peço que o Senhor me mude, me transforme, porque não é bom que sejamos assim. Geralmente, né, as pessoas que têm esse comportamento, eu volto a dizer, como eu já tinha falado anteriormente, elas têm dificuldade em se submeter a autoridades. Muitas delas, eu não estou falando todas, não estou generalizando, mas muitas pessoas que têm forte comportamento de manipulação, geralmente elas estão na sociedade ocupando cargos muito elevados, ou são donos de empresas, empresários, ou ocupam grandes posições, geralmente. Tá? Geralmente são pessoas que estão acostumadas a dominar, de alguma maneira dar ordens. Então, quando ela encontra alguém na mesma perspectiva, no nível de autoridade, assim como ela, muitas vezes ela não recebe, ela não entende, ela não compreende e muitas vezes ela se rebela. E é por isso que algumas vezes, né, durante a nossa caminhada aí de pastoreio, 15 anos, né, meu amor? 15 anos já, gente, no mês de maio. Uau, 15 anos de pastores. Nós vimos muitas situações desse tipo. Às vezes você olha a pessoa, você nem fez nada para ela. Você não tem um motivo e nem a pessoa teve um motivo para não, enfim, não se aproximar. Às vezes, né, fica aquele clima meio esquisito, você não entende o porquê, a pessoa não deixa você se aproximar dela e você não fez nada para ela que justificasse. E aí você começa a orar e Deus começa a te mostrar um espírito de Jezabel, um comportamento de aquela pessoa não se submete à autoridade, à liderança, e ela vê com maus olhos a autoridade e a liderança, ela não quer se submeter. E, gente, a autoridade que vem de Deus é bênção para a nossa vida, sabia? Aprendemos a estar debaixo de autoridade é segurança para a nossa vida espiritual. Primeiro estamos debaixo da autoridade de Cristo, mas Cristo deixou aqui na terra autoridades que são representantes do seu reino. São os pastores, as pastoras, são líderes. E muitas vezes a gente vê pessoas que não permitem uma aproximação maior da liderança, ou não se submetem, ou às vezes são até desrespeitosos quando um pastor, uma pastora precisa confrontar um pecado, falar um pouco mais duro, um pouco mais sério em alguns assuntos, a pessoa se rebela, a pessoa já tem uma atitude muito exacerbada, e você percebe que por trás existe um espírito maligno de manipulação e rebeldia a qualquer tipo de autoridade. Jezabel não se rendia à autoridade, nem mesmo do seu próprio marido. E como que nós podemos vencer essa guerra? Finalmente, queridos, com muito jejum, muita oração, e fazendo o que nós estamos fazendo aqui, denunciando esse tipo de espírito e de comportamento. Denunciando, uma vez que nós identificamos isso na nossa vida, esse tipo, algum tipo de comportamento, de tudo aquilo que a gente falou nessa manhã, a gente precisa ir aos pés do Senhor, pedir perdão e falar: Senhor, eu não quero mais ser assim. Eu quero que a minha vida esteja completamente sujeita ao poder do Teu Espírito Santo. Me transforma, me muda, porque eu quero ser beneficiada com isso, quero crescer espiritualmente e isso está me impedindo de crescer, como diz a Tua palavra. E também porque existe um corpo de Cristo na terra, a qual precisa estar curado, sarado, restaurado e crescer na presença do Senhor. Amém? E aqui nós encerramos. Eu gostaria de orar um pouco com vocês. E aí nós então compreendemos que nós estamos vivendo debaixo de duas guerras eminentes. Uma da nossa alma
das nossas emoções e que nós vamos vencê-la quando nós nos refugiarmos em Deus, buscarmos o alento da nossa alma através da presença do Senhor. E a segunda guerra, que é a guerra espiritual, a guerra contra a igreja de Jesus na terra, que denota comportamentos dentro de nós que precisam ser transformados à luz da palavra. Amém?